Queridos irmãos, a paz do Senhor, vamos ficar em pé nesta manhã gloriosa que Deus nos concede com vida. Vamos abrir a palavra do nosso Senhor, Salmo 98. Abra sua Bíblia no Salmo 98. Deus aqui nos trouxe nesta manhã para bendizer, para glorificar. Os nossos corações estão tomados pela alegria da salvação, a alegria de estarmos aqui na presença do Senhor. Salmo 98, leitura alternada. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo e alcançaram a vitória. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Ruja no mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os filhos batam palmas e juntos cantam de júbilo nos montes. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Cantai ao Senhor um cântico novo. Irmãos, muito mais que cantar ao Senhor um cântico novo, uma nova canção, mas uma nova disposição. Nós estamos aqui nesta manhã, nós queremos bem dizer ao Senhor, nossos corações foram renovados pelo Senhor, na nossa regeneração, na nossa salvação, mas a cada dia também o Senhor nos renova o nosso ânimo, o nosso contentamento na presença dEle. Por isso nós vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus esteja conduzindo esse momento e que tudo aqui possa ser feito para a honra e para a glória do Senhor, com muita alegria, com muito contentamento no coração. Feche os teus olhos, nós vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor. O presbítero João estará nos conduzindo nessa oração. Oremos. Santo amado Deus, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado, Senhor, por sua misericórdia tem se renovado. Muito obrigado, Senhor, por essa semana que se inicia. Agradecemos, Senhor, por o Senhor estar conosco, Pai. Por isso nós te agradecemos, Pai. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos abençoando. Nós precisamos mais e mais da graça e da bênção da nossa vida, Pai. Pedimos, ó Pai, também, ó Pai, por esse culto que estamos te oferecendo, Pai. Aceita, Pai, nossa oração. Aceita, Pai, aceita o nosso louvor e o nosso de graça, Pai. Que eu possa falar muito nos nossos corações. Derrama mais por nós a tua graça, Pai. E que nossos corações possam ter corações abertos para ouvir a tua voz. E nós podemos praticarmos, Pai, nossa vida por aqui, Pai. Nós pedimos, ó Pai, derrama a tua bênção sobre cada pessoa que aqui está, ó Pai. Para as pessoas que ainda não podem estar aqui, ó Pai. Tua unção, tua bênção esteja sobre a vida deles. E a oração para nós trazermos em nome de Jesus. Amém. Vamos, irmãos, louvar o Senhor. Nada tem nos faltado. O Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, materiais. E aqui nós queremos reconhecer cada ato de bondade, de misericórdia do Senhor. Vamos bendizê-lo, nada nos faltará. As
Deus que está no controle, aquele que um dia fez a sua luz brilhar na nossa consciência. Por isso nós estamos aqui nesta manhã, irmãos, o adorando, o bendizendo. Vamos louvar o Senhor com essa bela canção, Brilho Celeste, e a luz do Senhor continua iluminando os nossos caminhos. aí em teu coração, agradeça a Deus, agradeça a Cristo, porque você está na presença dEle, a sua mente foi iluminada pelo Espírito Santo de Deus e hoje você está aqui reconhecendo a sua existência, a sua glória, a sua majestade. Agora você está
reconciliado com Deus em Cristo Jesus. Isso é graça do Senhor. Somos pessoas abençoadas, não porque nós somos bons, mas porque a graça do Senhor foi derramada sobre as nossas vidas. Vamos agradecer ao Senhor. Nosso irmão Mono vai orar, vai também agradecer a Deus pela fidelidade do povo nos dízimos, nas ofertas. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos mais uma vez na Sua presença, na Sua casa. Estamos aqui, ó Deus, gratos por tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, tem continuado a fazer e estaremos, ó Deus, confiando no Senhor. Tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer com nossas vidas. Somos aqui, ó Deus, para louvarmos e agradecermos o Seu nome. Que o Senhor, ó Deus, é merecedor de toda a honra e toda a glória. Ó Deus, que seja conosco, Deus, diante desse culto. Até para cultuar o Senhor, Deus, precisamos da Sua presença, precisamos da Sua mão. Imagina nosso Deus. Ó Deus, perdoa, Deus, os nossos erros, nossas falhas, porque somos pecadores. Carecemos do Senhor, Deus, e que a Sua boa mão esteja nos conduzindo para sempre para a Tua glória. Faça de nós, Deus, instrumentos vivos em Suas mãos, principalmente, Deus, agora, Deus, em que nesse momento de pandemia, Deus, possamos demonstrar, Deus, que só o Senhor tem o caminho, só o Senhor é a salvação. Faça em nós, Deus, esse instrumento vivo em Suas mãos. Ó Deus, agradecemos também, Deus, por dízimos, por ofertas, oferecemos ao Senhor, Deus, e lembrando que somos gratos, porque o Senhor tem sustentado a sua verdade, nada tem deixado faltar, Deus. Abençoe as mãos daqueles que irão administrar esse dinheiro, esses recursos, Deus, que possam ser para a honra e glória do nosso Santo nome. Assim agradecemos, assim oramos, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Louvamos a Deus pela vida de nossos irmãos que estão conosco nesta manhã. Louvamos a Deus também pela vida de nossos irmãos que estão nos acompanhando na internet. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, a sua casa, a sua família, a sua igreja. E que nós tenhamos uma semana abençoada. Queremos começar essa semana buscando a presença de Deus, buscando orientação em Sua palavra. Precisamos que Deus esteja nos fortalecendo a cada momento. E para isso nós vamos abrir a nossa Bíblia. Abra a sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses. Abra com fé, com esperança que Deus vai falar ao teu coração. Deus vai te abençoar, Deus vai te renovar, vai te fortalecer para que você continue a sua carreira cristã com excelência, sendo um instrumento nas mãos de Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. São dos momentos difíceis, de adversidades, que nós revelamos a nossa vocação, o nosso chamado, a nossa salvação. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 a 16, estaremos, irmãos, vão acompanhar a leitura. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Pai, obrigado por Tua palavra, Senhor. E agora nós te pedimos, te imploramos que o Senhor esteja falando aos nossos corações.
esteja, Pai, revigorando, ó Pai, as nossas forças, esteja renovando, Pai, em nós o desejo de estarmos te bendizendo, de estarmos te glorificando, honrando o teu ser, honrando o teu reino, a igreja, o nome do teu Filho Jesus. Pai, quebrando-nos. Nesse momento também, Pai, repreendemos em nossa vida, em nosso meio, ó Pai, tudo que possa atrapalhar esse momento tão especial. Momento em que nós vamos ouvir a tua voz, não a voz do homem, mas a voz de Deus. Ó Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos Jogos Olímpicos de 1968, na cidade do México, na última prova da Olimpíada, aquela que é a prova mais importante, a maratona, os vencedores do ouro, prata e bronze já tinham recebido as honras de suas medalhas. O estádio já estava praticamente vazio, já não havia quase ninguém, quando depois de uma hora em que o primeiro colocado chegou, entra no palco olímpico John Stephen, da Tanzânia, mandando, machucado, diante de um tombo que ele sofreu durante a maratona. Ele entra no estádio e passa pelo ponto de chegada. Mais tarde, alguém perguntou a ele, ao John, tanziano, por que você não desistiu, tendo em vista a lesão? E mais ainda, já que você não tinha nenhuma possibilidade de ganhar alguma medalha. E o John, com muita firmeza, respondeu o seguinte: preste atenção, irmãos, porque essa história verídica tem muito a nos ensinar. Ele respondeu: meu país não me enviou 15 mil quilômetros para começar uma corrida. Eles me enviaram para terminar. Meu país, a minha nação, a minha gente, eles não me enviaram 15 mil quilômetros para apenas começar uma corrida, mas me enviaram para terminar. E em sua atitude, em suas palavras, o John, ele revelou o quê? Ele revelou determinação, perseverança, firmeza de propósito, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das circunstâncias adversas, ele continuou, porque ele tinha um propósito, ele tinha um alvo, e muito mais que ganhar. Ele entendia que ele deveria honrar aquele momento, passando pela linha de chegada. Irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, ela está sempre nos exortando quanto à determinação. A palavra de Deus está sempre sinalizando para nós que nós devemos ser perseverantes. E nós sabemos, irmãos, que o inimigo de nossas almas, todos os dias, ele coloca diante de nós motivos para não estarmos aqui, para não vivermos a nossa vida de comunhão com os nossos irmãos. Todos os dias nós percebemos que as trevas colocam diante de nós motivos para não sermos fiéis a Deus, leais a Ele e ao seu
nós percebemos que as trevas nos colocam motivos para vivermos distantes de Deus. É bem provável que você, para chegar aqui hoje, nesta manhã, você teve alguma dificuldade, alguma luta, de repente algum imprevisto. De repente o seu final de semana tem sido difícil, a semana tem sido difícil, o mês, essa época, em meio à pandemia. E eu sei que você sabe disso. Quantas vezes nós percebemos essa bandeja de motivos para não caminharmos com Deus, para não caminharmos em lealdade a Deus e aos seus propósitos para as nossas vidas. Queridos, o texto que nós acabamos de ler fala também de determinação, fala de perseverança, fala de honrarmos nossa cidadania, nossa vocação, nosso chamado. Paulo, ele vai falar sobre esse tema usando uma metáfora de uma corrida para nos falar sobre a nossa carreira cristã, a atitude que nós devemos ter diante da nossa vocação. Ele mesmo, na graça de Deus, Ele mesmo, através das misericórdias de Deus, Ele se tornou um exemplo de determinação. Por isso nós estamos aqui lendo uma carta que Ele escreveu. E essa carta tem abençoado o povo de Deus, a Igreja de Cristo, há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. Irmãos, nós vivemos uma era, nós vivemos um tempo de muita frouxidão espiritual, moral. Nós também sabemos disso. Nós vivemos um tempo em que parece o seguinte: a cada tempo que passa, parece que a humanidade se torna mais frágil diante dos embates da vida. Mas o que nos preocupa é que até a igreja, muitas vezes, a igreja se vê também fragilizada. Muitas vezes nós nos vemos tomados pelo desânimo, pela falta de fé, pela falta de credulidade, acima de tudo no poder de Deus, na graça de Deus, nas misericórdias do Senhor. Vivemos um tempo onde muitas vezes nós nos vemos assim, oscilando entre fazer a vontade de Deus e ver em fidelidade a Ele, em lealdade a Ele, e ao desânimo, a descrença, a frieza. Voltou os hebreus, inspirado por Deus. No capítulo 2, verso 1, ele diz o seguinte em sua carta: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por que, irmãos, essa palavra está aqui? Por que essa exortação está no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que nós, como seres humanos limitados, muitas vezes nós nos veremos inclinados à inércia. Muitas vezes nós nos veremos assim, tomados por uma certa frouxidão moral, espiritual. Se nós não vigiarmos, nós também poderemos nos ver desanimados das coisas de Deus, em nossos compromissos assumidos.
Por isso que a palavra do Senhor ela está cheia, repleta de exortações quanto a isso, quanto à nossa determinação como filhos de Deus, quanto à nossa perseverança, quanto à nossa firmeza de propósito. Nós estamos começando mais uma semana, e será uma semana de muitos desafios em nossa família, em nosso casamento, em nosso trabalho, vivendo no meio de muitas pessoas que não têm os mesmos valores que nós temos. Estamos começando mais uma semana vivendo nesse mundo que, segundo a Bíblia, já é maligno. Muitas são as pressões. É por isso que nós precisamos ouvir, sim, irmãos, a cada dia. E nunca será demais, mas sempre será de menos ouvirmos que nós precisamos ser perseverantes, que nós precisamos ter determinação diante da nova vida que Deus colocou diante de nós. E nós sabemos que essa batalha ela é ferrenha, ela existe muito, mas nós não temos outro caminho, o caminho é esse. Mas quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, quando nós olhamos para toda essa determinação, não apenas a determinação, a perseverança do apóstolo Paulo, mas de tantos filhos e filhas de Deus que durante esses 2000 anos têm lutado pela fé evangélica, têm lutado para honrar a Deus, aquele que nos salvou. De onde, irmãos? De onde vem nossa determinação na carreira cristã? Você é um cristão, você entende que a Bíblia tem ensinado isso. Você precisa correr essa carreira com excelência, de uma forma abençoada, com fidelidade, com lealdade. Você quer isso? Eu quero, nós queremos isso, amém, irmãos? Mas nós sabemos que muitos são os obstáculos, muitas são as forças que tentam nos puxar para trás. Como nós vamos viver determinados? Como nós vamos viver perseverantes na carreira cristã? Esse texto tem algumas lições a nos ensinar quanto a isso. Primeiro, de onde vem a nossa determinação na carreira, na vida cristã? Primeiro vem da obra redentora, irmãos. Da obra que Deus um dia fez na nossa vida, através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, nós só estamos aqui porque o Espírito de Deus habita em nós. Nós só podemos viver a nossa vida cristã com determinação à medida em que verdadeiramente a gente interiorize essa verdade. Nós pertencemos a Deus, nós pertencemos a Cristo. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Quando Paulo fala aqui em obter a perfeição aqui ele está se referindo à glória, ele está se referindo à eternidade. Em outras palavras, eu sei que ainda não cheguei à eternidade, mas enquanto aqui estiver, eu quero viver como um filho de Deus, um discípulo de Cristo. Por isso vou prosseguir para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Aqui, é claro, Paulo está nos dizendo, nos ensinando que nós só podemos conquistar, nós só podemos caminhar, nós só podemos fazer e realizar nossa jornada de fé de uma forma vitoriosa, porque Jesus ele já consumou essa vitória na cruz. Está claro aqui. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Você quer uma motivação melhor do que essa para você continuar perseverante? Você precisa de um motivo maior do que esse.
Você precisa de um motivo maior que esse para a cada dia resistir ao diabo e prosseguir em direção ao alvo, em direção à vontade de Deus, irmãos. Nós prosseguimos porque já fomos alcançados por Cristo. Jesus já consumou a corrida, a nossa corrida de fé na cruz, quando Ele disse: tudo está consumado. É lindo nós vislumbrarmos que naquele momento, eu não sei se você já teve essa percepção, irmãos. Eu não sei se você já teve essa percepção, meu irmão, minha irmã. Quando Jesus estava naquela cruz, e quando Ele disse, tudo está consumado, Ele estava olhando para cada um de nós. Como isso nos comove? Você tem alguma dúvida quanto a isso? Que naquele momento, Jesus, naquela cruz, entregando a sua vida, em sua afirmação, Pai, tudo está consumado. Ele estava olhando para cada um de nós. Ele estava olhando para cada um de nós num momento como esse, em que nós estamos aqui, na presença do Pai, como filhos eleitos, nova criatura. E como a própria palavra do Senhor diz, Jesus, em sua também presciência, Ele sabia que o seu sacrifício não seria em vão. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas há de concluí-la. Amém, queridos? Por isso por isso nós precisamos continuar firmes. Por isso nós precisamos viver a nossa vida cristã determinados. Nós não podemos deixar que nada nos abale. Nós não podemos nos permitir que nada nos tire do caminho. Porque acima de tudo, Jesus realizou essa obra em nossa vida. Nós pertencemos a Ele. Nós fomos conquistados por Ele para Deus. Nós pertencemos a Ele. Somos mais que vencedores. Somos de Jesus. Nada, ninguém pode mudar isso. Às vezes, quando nós nos vemos diante do fogo ardente das provações e tribulações, nós somos tentados a achar que Deus esqueceu, que Deus virou o seu rosto quanto à nossa vida, quanto à nossa família. Mas não, irmãos, nada pode mudar isso. Nada pode mudar o que Cristo fez naquela cruz. Por isso, em cada embate, por isso, em cada dificuldade, faça isso, meu irmão, minha irmã. Realize esse exercício espiritual de fé. Quando você estiver diante do mais bravio mar, até percebendo que suas forças estão se esvaindo, mas é nesse momento que você vai olhar com os olhos da fé, você vai olhar para Cristo naquele momento na cruz, dizendo: está consumado. E Ele estava falando isso com respeito à sua vida. Por isso você vai continuar seguindo em frente. A nossa determinação, a nossa perseverança na carreira cristã, primeiro, ela advém da obra redentora de Cristo na cruz. Irmãos,
nem se nós quiséssemos, nós poderíamos rejeitar o nosso Senhor. Nem se nós quiséssemos. Alguém aqui já pensou em desistir? Alguém aqui já pensou em desistir? Muitas vezes nós somos levados a pensar e a sentir isso. Mas aí nós percebemos que um poder maior está além de nossas próprias forças. Nos faz erguer a cabeça aos céus e continuar a nossa caminhada. Isso é um milagre, irmãos. Isso é um milagre. Salvação é um milagre. Por isso, nós precisamos seguir em frente. Nossa determinação na carreira cristã é de viver a obra redentora. Mas também, queridos, a nossa determinação, a nossa perseverança, ela requer de nós também um esforço, um trabalho. Requer de nós entrarmos nessa batalha com fé, com esperança. Porque o apóstolo Paulo também nos diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Aqui nós temos a ideia de um dinamismo, de ação. A fé exige esforço, exige o lutar. Mas uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Avançando para as que diante de mim estão, prosseguindo para o alvo. Essas expressões denotam um dinamismo, denotam ação. E quando nós também olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para a própria vida de Jesus, o quanto ele mudou, o quanto ele foi determinado, perseverante, o quanto ele sofreu para fazer a vontade do Pai. Nós não nos esforçamos para ganhar nossa salvação, porque isso é graça de Deus, como está em Efésios 2, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se vanglorie. Nós não nos esforçamos para ganhar a salvação, irmãos, mas a verdade é, por sermos salvos, nossa nova natureza nos faz lutar. Aliás, isso é muito importante. Toda pessoa que realmente nasceu de novo, toda pessoa que foi regenerada, toda pessoa que foi tocada pelo Espírito Santo e agora é habitada por Ele, essa nova natureza, essa nova criatura, está agora no nosso DNA, no lutar, no perseverar, no se esforçar. Isso está agora em nossa nova natureza, irmãos. E o mesmo apóstolo Paulo, ele nos fala isso de uma forma assim extrema, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 27, e diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Preste atenção nisso, meu irmão e irmã. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha a expressão que o apóstolo Paulo usa para se referir à sua determinação, à sua perseverança.
esmurro o meu corpo. Como que o apóstolo Paulo aqui é dramático em suas palavras. Isso aqui, na verdade, reflete a nossa realidade, irmãos. É uma luta diária. Por isso eu esmurro meu corpo, porque eu não quero viver desqualificado. Eu esmurro meu corpo porque eu sei que pertenço a Deus, eu pertenço a Cristo. Ele me deu uma nova vida e eu preciso viver de tal forma que essa nova vida seja uma realidade na minha existência. Eu preciso refletir a glória de Deus, o mover de Deus, a operosidade do Espírito dele através da minha vida. Através da minha capacidade de amar, de perdoar, de ter compaixão, através da minha fidelidade e lealdade a Ele, através da minha santidade. Paulo também diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aqui, irmãos, nós temos dois entendimentos muito importantes. Paulo está dizendo que ele precisa avançar, ele precisa prosseguir, ele precisa ser determinado, ele precisa ser perseverante, e para isso, ele precisa esquecer das coisas que para trás ficam. Aqui nós temos dois entendimentos. Primeiro, ele está se referindo ao passado dele. Ele, para seguir a sua carreira cristã de uma forma abençoada, ele não poderia se ver aprisionado pelo passado. Ele deveria seguir em frente. Olha, irmãos, muitas pessoas estão aprisionadas no passado, não conseguem seguir de uma forma abençoada na carreira cristã, porque estão aprisionadas no passado, em fatos dolorosos do passado. Existem cristãos que estão de domingo a domingo na igreja, mas vivem assim, lamuriando, reclamando, tomados por rancor, mágoa, diante das feridas do passado. Nós só podemos seguir, irmãos, de uma forma determinada, quando nós deixamos o passado. Aqui também nós podemos ponderar que Paulo estava se referindo a esse passado doloroso. Por exemplo, ele muitas vezes perseguiu a igreja. Mas ele também não poderia se ver aprisionado por essa dor. E é claro que agora ele deveria olhar para isso com um novo olhar, um olhar de gratidão, porque se em algum momento ele estava numa posição de opositor, perseguidor da igreja, agora pela graça ele estava na posição de um discípulo, de um salvo. Então ele não poderia, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, também esquecendo, irmãos, dos momentos em que vacilamos, dos momentos em que pecamos, dos momentos em que nós fizemos alguma coisa que está na contramão da vontade de Deus. Nós precisamos seguir em frente, porque Deus nos perdoou. É claro que muitas vezes nós percebemos as acusações tenebrosas do inimigo de nossas almas. Muitas vezes nós somos assediados pelo inimigo com acusações. Como você pode querer ser um cristão? Olha o que você já fez no seu passado. Mas, irmãos, como a palavra do Senhor diz, nós que nascemos de novo, o nosso passado de pecaminosidade, os nossos pecados, se nós realmente pedimos perdão, esses pecados foram lançados no mais profundo mar.
Por isso eu não vou permitir que nem o diabo, nem qualquer outra pessoa me acuse do meu passado. Porque Deus me perdoou. Eu me arrependi. Me arrependi porque o Senhor mesmo tocou meu coração para isso. Eu estou perdoado. Eu sou um filho amado. E agora eu preciso seguir em frente. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Mas também, irmãos, quando Paulo diz esquecendo das coisas que para trás ficam, também de alguma forma, esquecendo no sentido de não ficar preso às vitórias do passado, as coisas boas que me aconteceram no passado, os momentos em que Deus realizou grandes coisas na minha vida e através da minha vida, amém. Mas a vida continua. A vida continua. E o Senhor sempre me colocará diante de novos desafios. Aliás, nós precisamos ter essa consciência, porque quando nós ficamos presos ao passado, nesse sentido, isso de alguma forma revela orgulho, irmãos. Revela orgulho. Porque nós já nos achamos bons por termos feito isso e aquilo. Nós sabemos, irmãos, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter que crescer. Às vezes a gente percebe muito saudosismo na vida dos cristãos. E sabe o que é triste, irmãos? É claro que nós devemos valorizar as boas lembranças, não é isso que nós estamos dizendo aqui. Mas nós não podemos ficar presos, nós não podemos nos ser paralisados por aquilo que Deus de bom já fez na nossa vida, porque Ele tem muito mais a realizar. É muito triste quando a gente percebe um cristão que fica usando esse tipo de justificativa para não caminhar de uma forma abençoada, frutífera como deveria caminhar. Muitas vezes, alguns cristãos usam esse tipo de argumento: hoje eu estou meio frio, porque a minha igreja hoje está assim, mas não está mais como esteve algum tempo atrás, em épocas áureas. Irmãos, acabaram as épocas áureas. Jesus, Ele se afastou da igreja, se ausentou de ofertas. Não, irmãos. Que tipo de mentalidade é essa? Vamos sim lembrar das coisas boas que Deus fez em nossa vida, fez em nossa igreja. Mas a fé me leva a olhar adiante. Deus tem muito mais a realizar, e quer realizar, e vai realizar. Por isso, vamos ter cuidado com esse tipo de mentalidade. Vamos ter cuidado com esse saudosismo perigoso que nos aprisiona ao passado e que nos faz deixar de crer que Deus pode fazer algo de novo na nossa vida, na vida da nossa igreja. É muito triste quando a gente percebe pessoas cristãos assim, sempre se lamentando. Hoje eu estou assim meio frio porque a igreja já não é mais. A igreja já não é mais a igreja de antigamente. Onde fica Jesus nisso tudo, irmãos? Aonde fica Jesus nisso tudo? Jesus parou de operar. O Espírito Santo, Ele parou de operar de forma milagrosa na vida dos cristãos e da igreja. É lindo o texto que nós temos lá no livro do profeta Isaías. Isaías 43, é um texto em que Deus está falando ao seu povo sobre restauração, o povo que foi escravizado, sim, por causa dos seus pecados. Mas o Deus da graça sempre tem uma palavra de esperança. Onde abundou o pecado, superabundou o que, irmãos? A graça. E lá em Isaías 43, versos 18 e 19, Deus diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço coisa nova, que está saindo ao
relacionamento conjugal. Essa palavra é para o teu relacionamento com os teus filhos, com os teus pais. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Essa palavra é para a nossa vida espiritual, é para o nosso relacionamento com Deus. Deus quer se revelar a cada dia, em cada momento, de uma forma especial. Onde está a nossa fé, irmãos? Cadê o brilho nos olhos muitas vezes? Deus está nos dizendo isso nesta manhã. E nós não vamos deixar ninguém, nem nada dizer ao contrário. Nós pertencemos a Deus, nós pertencemos a Cristo. Essa igreja pertence ao Senhor. A igreja do Senhor sobre a terra pertence a Ele. E as portas do inferno não vão prevalecer. Não vão. E não esqueça que o mal, as trevas, a cada dia, vai tentar dizer para você o contrário. Mas aí entra a orientação da palavra e a exortação. Resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Senhor, nós somos pecadores, miseráveis, fracos, Pai. Ah, Pai, como nós usamos essas desculpas como muletas, Pai, para uma vida de negligência, de frieza, de indiferença. Mas ninguém pode enganar Deus, irmãos. Ninguém engana Deus. Ninguém. Esse é o caminho, queridos. Esse é o caminho. Nossa determinação na carreira cristã, na vida cristã, advém primeiro da obra redentora que Jesus realizou em nossa vida, irreversível, imutável. Mas também a nossa determinação vem através da nossa luta, do nosso esforço, batalhar cada dia. Esse dia eu levanto um propósito de amar o Senhor. Nesse dia eu levanto com o propósito de amar de uma forma mais amadurecida minha esposa, meu esposo, de ser mais delicado, generoso, generosa, respeitoso, respeitosa, carinhoso, carinhosa. Nós estamos falando dessas coisas, irmãos. Eu lembro uma vez de um relato de uma pessoa, de um líder, dizendo que ele ia combater contra o inferno, e ele foi numa montanha fazer um propósito, lá ele bradou: estou aqui para bradar contra o inferno. Olha, irmãos, nós bradamos contra o inferno quando nós amamos. Amém? Quando nós amamos, respeitamos, quando nós somos generosos para com aquelas pessoas que Deus colocou em nossa vida, em nossa caminhada, em nossa história. Muitas vezes nós somos enganados por esse tipo de coisa externa. Estou avançando, preciso avançar, preciso prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, eu quero esquecer das coisas que para trás ficam. Não podemos ficar absorvidos pelo passado, a ponto de não vivermos o presente e deixar de olhar para o futuro. O que Deus quer hoje da minha vida, o que Deus quer hoje da minha família, do meu casamento, o que Deus quer hoje do meu ministério, o que Deus quer hoje do meu compromisso assumido com o corpo de Cristo. Hoje, o que Deus quer hoje. E olhando sempre para o futuro que nos aguarda, porque um dia eu vou estar lá,
vou estar com o meu Senhor, mas enquanto esse dia não chegar, eu quero honrá-lo aqui nessa terra, honrar com a minha vida. Irmãos, saiamos daqui hoje com essa palavra do profeta Isaías: não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Isso é viver pela fé. Deus tem coisas abençoadoras para realizar em nosso meio, irmãos. Eu fiz uma pergunta. Deus tem coisas abençoadoras a realizar em nosso meio, irmãos. Amém? Tenha fé nisso. Tenha fé nisso. E vai realizar. E vai realizar. Eu sei que você deseja muitas coisas para essa família cristã. Nós estamos aqui como família de Deus. Fomos colocados aqui, inseridos aqui, para servir o Senhor, para viver a nossa vida aqui, nessa família. Não é uma família perfeita, mas é uma família que vai continuar lutando, que vai se esforçar, que vai se santificar, que vai buscar quebrantamento, para ser uma família abençoada, uma família que faça diferença nesse bairro, nessa cidade. Para nós terminarmos, de onde vem a nossa determinação da obra redentora que o Senhor realizou em nossas vidas. Essa determinação, essa perseverança vem também do nosso esforço, de nossa luta, como também por último vem da atitude de nós estarmos reafirmando a cada momento essas verdades em nossas vidas. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Paulo termina esse pensamento dele falando sobre a soberana vocação, a determinação nessa soberana vocação. Ele termina o seu pensamento dizendo: todos, pois, que somos perfeitos, isto é, amadurecidos na fé, tenhamos este sentimento. Sentimento aqui, a ideia é pensar dessa forma, estar atento sobre isso, ter a mente tomada sobre isso. Então, irmãos, se nós queremos caminhar com determinação, com perseverança para a honra e glória do Senhor, nós precisamos pensar nisso constantemente. Nós precisamos pensar, nós precisamos ser tomados pela nossa vida. A cada dia que eu levanto, eu preciso pensar na minha vocação, no meu chamado. Eu preciso pensar como naquele dia eu vou honrar o Senhor, como eu vou viver para o Senhor. Porque eu sei que a minha vida cristã não se resume ao domingo quando eu vou à igreja. A minha vida cristã, ela precisa ser vivida constantemente, a cada passo, a cada fôlego de vida, a cada atitude, a cada gesto, a cada pensamento, a cada desejo. Por isso que Paulo termina aqui o pensamento dele dizendo: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. É como que Paulo estivesse falando assim: olha, nós precisamos cultivar essas verdades dentro de nós, dia após dia. Irmãos, eu posso admitir, pensar na minha vida cristã comigo quando eu estou na igreja, irmãos. Eu posso ficar uma semana todinha só fazendo as coisas dessa vida, as coisas temporais, buscando as coisas dessa vida, transitórias e efêmeras. Aí quando chega no final de semana, no domingo, eu vou pensar nas coisas de Deus. Eu vou pensar na minha vida espiritual, no meu relacionamento com Deus. Eu preciso pensar, preciso ser tomado por isso, irmãos. E aí nós vamos poder falar com Paulo: eu sei que tenho crido, estou certo que Ele é poderoso. Amém? Eu sei que tenho. Eu sei que tenho crido, Ele é poderoso. Essa determinação, essa perseverança também advém dessa atitude de nós estarmos reafirmando a cada dia
Eu sou de Cristo. A minha vida é para honrá-lo. Hoje eu vou servi-lo. Hoje eu vou alegrar os céus com a minha vida, com as minhas palavras, com as minhas reações. Cuidado com as reações do demônio. As suas reações refletem o Espírito Santo que habita em você. Estamos falando de coisas, irmãos, palpáveis. Coisas que fazem toda a diferença na nossa vida, no nosso testemunho. A carreira cristã não é uma corrida de 100 metros. A nossa carreira cristã não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona ao longo da vida. Não importa quantos quilômetros você já correu, temos que completar o percurso. As regras dessa corrida, dessa jornada, já foram estabelecidas. Muitas vezes nós queremos criar novas regras. Triste isso. Não é difícil de você ouvir o cristão: eu estou fazendo assim porque eu acho melhor. Você não acha, meu irmão. Aqui ninguém está. Nós não estamos aqui para achar nada. Nós estamos aqui para cumprir a palavra de Deus. Amém? Então, nessa corrida, as regras já foram estabelecidas. Nessa corrida também não há atalhos. Nós temos que seguir um caminho. E o caminho é Cristo. Sempre olhando para Ele, o autor e o consumador da nossa fé. E fazendo tudo com muita esperança, com muito amor e com muita alegria. E eu queria encerrar dizendo, irmãos, que essa carreira ela precisa ser conduzida com alegria. Alegrado sempre no. Porque também não adianta você querer servir a Deus e ser obediente a Ele, mas ficar chateado com isso, porque você teve que abrir mão de alguma coisa. Por isso que a palavra do Senhor diz: alegrado sempre no. Com muita alegria eu vou correr a minha carreira cristã. Vamos louvar o Senhor? Pedir o ministério que esteja aqui à frente. Vamos ficar em pé, Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Hoje pela manhã, eu estava conversando com meu pai. A gente tem visto outras coisas tristes, inclusive em nosso meio. Vez ou outra, eu vejo na internet, nas mídias sociais, pessoas que se dizem cristãs, têm fé em Deus, fé em Cristo, fé na Bíblia, mas desprezam a igreja, chegam a revelar um certo ódio, irmãos. Um desprezo, uma diferença de algo tão sublime que Jesus comprou com seu sangue precioso. E essas pessoas são tão articuladas, para refutar a igreja, refutar a comunhão. E muitas delas dizem o seguinte:
Tiago, eu sei que eu sofri numa igreja. Eu fui desprezado pela igreja. Eu fui desprezado por irmãos, por líderes. Eu fui humilhada. Não fomos sinceros, leais, verdadeiros. Eu lembro que muitas das pessoas dizem o seguinte: para que eu vou estar na igreja lá? As pessoas muitas vezes nem olham nos olhos umas das outras. Isso acontece? Sim ou não? Podemos admitir isso, irmãos? Não podemos. Por isso nós devemos chorar pela nossa igreja, nossa família, para que realmente nós possamos viver aqui de uma forma verdadeira. Vamos resolver nossas diferenças diante do altar do Senhor. Mas vamos viver como uma família. E vamos viver no meio dessa família com alegria. Com alegria. Alegria de fazer parte desse povo tão abençoado. De estar aqui a cada momento, a cada oportunidade. Por isso, irmãos, nós rejeitamos esse tipo de articulação de fé. Aqui nós temos a família da fé. E Jesus derramou seu sangue para que nós estivéssemos aqui. Por isso vamos ser determinados nisso também, amém? Com bastante alegria. Alegria. Se um dia faltar alegria, vamos rogar a Deus o poder dele, ele vai restaurar a alegria. E nós vamos continuar seguindo em frente para a honra e glória do Senhor. Louvemos a nosso Deus com essa bela mensagem. Nos revelou a tua verdade. Pai, nos ajude a continuarmos determinados, ó Pai, em nossa carreira cristã, em nossa vocação, em nossa vida cristã. Obrigado, Pai. Obrigado porque estamos nessa posição de filhos, servos, salvos.
É isso que dá sentido à nossa vida, Pai. É isso que nos realiza, é isso que nos dá a completude. Nada nesse mundo pode fazer por nós o que o teu ser, a tua presença faz. Obrigado, Pai. Obrigado. E nos ajude, Senhor, a continuarmos firmes. É a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e nosso Pai, e que a comunhão sustentadora, unificadora do Espírito Santo, seja com todos vós e com todo o povo de Deus em toda a terra, não somente no dia de hoje, mas para todos sempre. Se antes de você agradecer a Deus, orar, nós queremos começar aqui alguns avisos. Já está no nosso boletim, irmãos, a partir de março, a igreja vai retornar com os cultos noturnos. O conselho esteve reunido essa semana e nós decidimos isso, tá? Então, a partir de março, cultos presenciais, pela manhã e à noite. Pela manhã continua às 9h30, à noite às 19 horas. E também via internet. E é claro, dentro do protocolo, tá? Nós vamos continuar assim. Então, a partir de março também é o mês de aniversário da nossa igreja. No segundo domingo de março, pela manhã, nós estaremos aqui adorando, bendizendo e agradecendo a Deus. Estará conosco pregando a palavra do Senhor, o pastor Sérgio Parim, da igreja Ceifa. Então, março é o mês de aniversário. Vamos pensar em nossa vida, vamos pensar em nossa caminhada como igreja, irmãos, que Deus nos abençoe. Terça-feira, nossa reunião de oração, sempre às 19h30, nós temos colocado o link no WhatsApp da igreja. Às quintas-feiras, às 19h30, nós temos o nosso estudo bíblico. Que Deus abençoe a todos. Então, não vamos esquecer também, domingo que vem, primeiro domingo, dia de Santa Ceia, pela manhã. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar também por isso, irmãos. Vamos voltar